Boa noite. É um tanto difícil para nós todos, né, falarmos do nosso querido professor Ângelo, né, e a intenção, na verdade, é uma grata lembrança a ele nesse momento, né, e lembrar um pouco também dos anos em que ele esteve conosco. Nós dividimos essa singela homenagem e rápida homenagem em basicamente dois momentos, né? Eu vou colocar um pouco os aspectos, digamos assim, profissionais, acadêmicos, do tempo que o Ângelo passou aqui com a gente, que foi bastante, e depois Júlio e a Sheila, que foram estudantes, né, que estiveram muito próximos do Ângelo, vão falar também um pouco da experiência deles, né, enquanto discentes, né, e o Júlio também enquanto docente do curso, né, agora nesse momento atual, em que o Ângelo também estava conosco. Bem, o Ângelo, ele se doutorou em 2002, né, pela USP, e o título do trabalho dele foi Ciência e Sabedoria em Agostinho, um estudo do De Trindade. Quem foi o orientador dele, na época, foi o professor José Carlos Estevam. Em seguida ao doutorado do Ângelo, ele fez concurso aqui na UFMT e no mesmo ano em que ele se doutorou, ele entrou para o UFMT. Isso foi em 2002. Ele entrou junto com a professora Sara, né? Foi um concurso que nós abrimos, se não me engano, acho que foi 2 ou 3 vagas. Roberto era o chefe na época, Givaldo também é um professor que não está mais conosco, e também é um professor de filosofia medieval, entrou também nesse momento. Então, tínhamos 3 professores, Ângelo, Sara na área de estética, Ângelo e Givaldo na área de medieval. As pesquisas do Ângelo, no decorrer, né, desses mais de 20 anos, elas giraram em torno de filosofia medieval, da patrística, na verdade, né, em Santo Agostinho. Então, as áreas que ele atuou de pesquisa, os temas dos quais ele esteve mais próximo, são ética, lei temporal, lei eterna, sabedoria e cristianismo, a cidade de Deus e a cidade terrena. Né? Tudo isso em torno de Agostinho. As disciplinas lecionadas pelo Ângelo no nosso departamento sempre foram na área de filosofia medieval e de filosofia antiga. Né? Ele sempre cobriu essas duas áreas, basicamente trabalhando Platão, Aristóteles, Agostinho e São Tomás. Mas Ângelo também teve uma presença forte em disciplinas fora do nosso departamento. Então, ele lecionou Introdução à Filosofia, lecionou Estética, lecionou Filosofia das Ciências Humanas, enfim, uma série de disciplinas atuando no serviço social, na comunicação social, na arquitetura, e eu acho que também na agronomia ou na floresta, não tenho certeza, mas enfim, é o que a gente chama assim de professor polivalente mesmo, né? Além dessas atividades de docência e de pesquisa, Ângelo foi chefe de departamento por 2 vezes e coordenador de curso da graduação por 1 vez, né? E atuou também durante alguns anos na pós-graduação. O que eu considero assim bastante relevante foi o trabalho que ele desenvolveu no campo da orientação, né? Não tanto na orientação de pós-graduação, mas a gente tem um destaque importante, que é o egresso nosso Sávio, que desenvolveu uma bela dissertação sobre São Tomás de Aquino, e Ângelo esteve à frente dessa orientação. Mas, assim, as orientações de monografia, né, de final de curso, né, que a gente chama de TCC, eu contei até 30, aí depois eu parei de contar, mas eu acredito que ele teve mais de 40 orientandos, mais, eu acho, de 40 orientandos na graduação. Quase sempre orientando filosofia medieval, Agostinho, né, tem alguma coisa de Descartes, tem Spinoza, o que mais?
alguma coisa de Tomás de Aquino, bastante Platão, né? Então foi assim, digamos assim, o grande legado, né? Eu penso, e a gente pode atribuir o Ângelo, é a formação dos estudantes no campo da pesquisa. Eu acho que aqui a gente tem vários, inclusive, que fizeram desenvolveram monografia com o Ângelo. Por fim, eu gostaria de lembrar as publicações, né, que Ângelo teve. Não vou falar dos artigos publicados, mas vou mencionar 2 livros que são bastante relevantes. Um deles foi publicado em 2009, Ciência e Sabedoria em Agostinho, estudo do De Trindade, que é o resultado da dissertação, da tese de doutorado, né? E um outro livro que saiu pela Martins Fontes, em 2011, que é sobre o bem e o mal, né? É uma coleção de introdução à filosofia com vários temas, né? É uma coleção bastante conhecida, e um desses temas, né, o bem e o mal, foi de autoria do Ângelo. E, recentemente, nós temos um artigo que saiu, nós comentamos até ontem, né, que saiu nos livros, né, no livro da área de filosofia social, né, que é o livro comemorativo dos 10 anos do programa de pós-graduação em filosofia. Nós fizemos 2 publicações, uma na área de epistemologia, filosofia da mente e linguagem, e um outro nas duas linhas do mestrado. Na outra linha, que é filosofia social, nós temos lá o último artigo do Ângelo, né? E, enfim, quando saiu o livro, eu acho que ele ainda estava vivo, mas assim, saiu basicamente nos dias, né, da morte dele. O nome do capítulo que ele escreveu é Posições Antimaniqueístas no De Beata Vita, de Agostinho de Hipona. Então, essa é a última produção acadêmica do Ângelo, né, recentíssima, né? O livro tem o quê? Um mês e meio. Né? Bem, digamos assim, o legado do Ângelo é bastante extenso no nosso departamento, né, e na UFMT. Ainda mais uma menção. O Ângelo participou durante vários anos do nosso sindicato, do FIMAT, né, onde ele esteve mais ligado ao setor de imprensa e comunicação, né, mas foram vários anos lá no sindicato também. Então, essa presença foram, acho que uns 4, 5 anos, foi bastante significativo. Né? Bem, o que mais que eu posso dizer do nosso amigo? Né? Eu acho que deixa muitas saudades, né? Muitos estudantes, principalmente, né, os que passaram por aqui há algum tempo, lembram bastante dessa fase de orientação, né, que foi bem marcante. E eu lembro exatamente do dia em que o Ângelo começou a trabalhar conosco. Né? Eu estava no departamento no dia que ele chegou. Né? E muito bonito, com um terno marrom. Vestido com um blazer marrom. Bom, é isso. Eu vou passar, então, os meninos, né, para a Sheila e para o Júlio. Sim, é triste, né? Porque, assim, por um lado, a gente está comemorando, né, o curso aqui, né? E bem nesse momento aconteceu uma tragédia dessa, né? Um grande amigo nosso, né? Então, só falar umas palavrinhas aqui, inclusive para os alunos mais novos aí do nosso curso, né? Que não tiveram, acho que vamos dizer assim, a presença boa do Ângelo que a gente teve, né? Falar um pouquinho, quando eu comecei o curso, vamos dizer assim, eu sempre fui um pouco arrogante, né? Então, eu comecei a estudar em casa filosofia, né? Aí eu achava o seguinte, falei, o pessoal tem filosofia aqui no FMT, que legal, eu não sabia, né? Eu estava estudando em casa por curiosidade, né? Aí eu falei, já estava estudando bastante, falei, tirar esse curso de letra, né? Tipo, filosofia no FMT, é sério, uma coisa dessa, né? Pensamento meio ridículo, mas a gente vai aprendendo, né?
Aí, assim, eu sei que um dos primeiros impactos que eu tive, eu lembro seriamente, foi com o Ângelo, uma aula dele, ele ensinando o argumento do código do Descartes, penso talvez isso, duvido talvez isso, né? E ele explicou de uma maneira que eu fiquei tão chocado com aquilo ali, sabe, nunca imaginei, falei, gente, eu estudei isso em casa, eu tirei isso do livro, como que ele... E não só passou isso, ele passou todo como o argumento vinha certinho, ele pegava assim, olha aqui, ó, esse argumento aqui tem uma pequena falha que parece, mas aqui, logo depois, na página tal, ele resolve esse problema aqui. Eu falei assim, como que decifra um texto desse jeito, sabe? Aí eu fui vendo assim, não, eu pensei, a minha desculpa é, não, o cara trabalha esse texto há 30 anos, então por isso que o texto está assim, né? Mas aí você vai ver depois, ele pega e fala assim pra gente, não, mas isso aqui, ele tirou lá do Santo Agostinho, você fala, nossa, tem mais ainda, sabe? Aí você vai lá do Santo Agostinho e lê aquilo tudo assim. Então, assim, uma coisa, porque o pessoal mais novo aí, né, da graduação aí, eu acho que pegou uma fase que o Ângelo estava um pouco ruim, né? Então, só querer falar para vocês, assim, ele é um ótimo professor no auge dele, sendo um professor sensacional, uma pessoa muito boa. Talvez o único defeito dele é que ele falava muito calminho, muito devagarzinho, assim, a gente ficava na aula assim, né, tentando entender o que ele estava falando. Mas é uma pessoa boa e tinha um conhecimento muito, muito bom do que ele falava, né? Assim, quando não sabia a coisa, falava, isso aí eu não sei não, pergunta para o professor tal, o professor sabe, né? E é isso, né? Só querendo deixar uma homenagem aqui a ele, né? E também, um outro aspecto também, que a primeira vez que eu vi na filosofia foi com ele, foi com essa parte mais, vamos dizer assim, mais combatente da filosofia, né? Quando ele explicava Spinoza, ele acho que ele tinha um certo prazer de explicar Spinoza, explicar o Deus de Spinoza, né? E as pessoas, talvez um pouco mais sensíveis, assim, religiosamente, ficavam chocadas na sala de aula, né? Aí ele falou, gente, desculpa, é filosofia, eu estou explicando a teoria desse cara aqui, né? Não tem muito o que fazer não, né? Mas ele me explicou isso, né? Tipo, que a filosofia também você tem essa... Ela não está aqui para agradar ninguém, né? A filosofia está aqui... Se você realmente estudar a filosofia, você não vai ficar... Ela não vai te agradar toda hora. Em muitos momentos ela vai te machucar, na verdade, né? Mas no bom sentido, né? No sentido que, olha, você está numa zona de conforto aí, tanto no seu pensamento, tanto na parte social, como na parte epistemológica, né? Você precisa, né, dar uma acelerada aí, né? E da parte mais pessoal, a gente, na época, se vocês têm uma ideia, como era muito diferente, eu acho, o pessoal mais novo aí, né? A gente saía muito com o Ângelo para beber, nos bares e tal, assim, nas festas, uma pessoa muito divertida, muito alegre, sabe? Nunca vi nada, uma coisa... uma coisa assim, tipo, sei lá, todos os meus colegas, né? Nossos colegas estão aí, todo mundo, sabe, sempre teve um carinho muito... Sempre lembra do Ângelo com um carinho muito grande, é um dos professores que sempre lembra com carinho, né? Então, só deixar essa memória aí sobre ele, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Essa palavra para Sheila, galera. Boa noite, gente. Falei para o Júlio que eu ia falar, depois que eu ia chorar. Eu não sei se eu consegui. O pessoal que me conhece há mais tempo, sabe da proximidade que a gente tinha, não só do professor em sala de aula, mas do amigo, quase parente, dentro de casa. O pessoal que era mais próximo sabe que a gente se tratava de marido e marida. Né? E aí, quando eu vi os copos verdes aqui, eu comecei a rir, porque toda vez que ele ia para São Paulo, quando ele chegava na Barra Funda, ele mandava uma foto para mim e falava assim, Dona Tatá, estou aqui na Estação Palmeiras. Aí eu, você está na Barra Funda, né? Não, Estação Palmeiras. Porque eu sou corintiana, né? Então, a nossa relação passou as paredes da UFMT. Como o Júlio falou, a gente pegou a fase áurea do Ângelo. Eu cheguei aqui em 2006, depois da greve de 2005, aquela greve enorme. Então, eu peguei toda a fase top, né? Tudo, as produções, tudo. Tanto que eu ganhei os livros dele assinados e eles foram para algum lugar porque alguém conseguiu roubar um livro de filosofia. E a gente teve essa fase do parceiro, sabe? Como a professora falou assim, que ajudou muita gente a se formar, que ia conversando até o café para continuar a explicação do conteúdo da sala de aula. Professor, mas tal coisa assim, você pode andar comigo que eu preciso fumar? E ele ia fumando, e a gente ia até o café da cantina do Pelé aqui, e continuava a aula, acabou a aula, a gente desceu para o Zapata,
várias vezes, continuou o assunto lá no Zapata, que rendeu mais do que aqui. Quem passou por essa fase, né, da sinuca, rendeu mais do que a sala de aula, né? Muita coisa. Cara, como que eu nunca tinha pensado nisso? Porque essa é o plano. Como eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Eu lembrando da aula do Descartes, na minha cabeça hoje, eu falo assim, cara, a teoria Matrix é muito real. Porque o Descartes pensou isso 200 anos antes do cara desenvolver a teoria Matrix. E aí você fica pensando, como que essa realidade aqui é uma realidade hoje, trazendo à luz do que a gente viu. Quem me garante que tudo isso aqui não é um sonho que eu estou vivendo? Que a realidade é paralela. A realidade de verdade é outra hoje aqui com a gente. Segundo Descartes, poderia ser só uma realidade paralela isso aqui. Então aqui eu deixo a minha homenagem ao meu amigo de 20 anos, que frequentava a minha casa, que os meus pais tratavam de filho, que a minha família acolheu e a família dele me acolheu como família também. Ao meu professor, que me ajudou muito. Eu não fiz a minha monografia com ele, porque todo mundo dizia assim, você vai tirar 10, né? Aí eu não fiz. A professora Cristina me aguentou. Me aguentou a todo o tempo, ela foi minha orientadora. Então eu agradeço muito tudo que a senhora fez, a senhora ter me aguentado. E agradeço a tudo que eu vivi com o Ângelo, a tudo que essa instituição possibilitou de vida, de vivência, de experiência. Hoje eu estou numa sala de aula, eu vim direto. Eu sou também sindicalista, aprendi muito com o Ângelo, eu fui do movimento estudantil, mas eu vejo o meu professor, sabe, na luta. Sou da diretoria do CITEP hoje, nós estamos no 3º mandato de confronto com esse governo absurdo que está tentando destruir a política, né, principalmente da educação. Então, assim, eu só tenho a agradecer todo esse tempo que eu tive a possibilidade de ter parceria com o Ângelo. E eu não vou falar mais nada, vou chorar mais aqui. Era isso, gente.